aí, à medida que o povo for chegando. Olá, tudo bem, Virgínia? Então, gente, oficialmente aí uma boa tarde, agora tarde, né? Tá cada vez os dias ficando aumentados aí, ainda está sol raiando aí no céu aí, nessa tardezinha de terça-feira, véspera de feriadinho, gostoso feriadinho do dia 15 do nosso dia. Espero que todos Feriado para estejam bem. vocês, para mim não é. Para mim também não. Por causa do núcleo que está trabalhando, é isso? O núcleo trabalha normalmente. Fiquei sabendo que do Guarapuava também tem isso. Eu vou ter que, no particular, eu vou ter que também amanhã fazer uma atividade lá também, da minha equipe de robótica também. Não vou poder usufruir totalmente, né? Quarta-feira é o dia que eu tenho menor carga horária, seria bom cair numa sexta-feira para mim. Tá? Sexta-feira é o dia que eu tenho 13 em sala, tá? Mas, tirando isso, sempre é bom uma folguinha, um descansinho, sempre é bom. Ainda trabalhando, infelizmente, bom trabalho, mas o pessoal tá graciando esse ano, foi um ano com tão pouco feriado, né? O pessoal tá aproveitando um pouquinho. Então, essa semana a gente vai discutir um pouco a questão da introdução ao Gemini, nossa primeira ferramenta de IA. Essa nossa terceira jornada, finalmente entramos mais profundamente na primeira ferramenta. Demos alguma discutida sobre o uso da IA, né? Olá, Rosângela. Olá, Luciane. E também sobre Boa aquele tarde a vocábulo. todos. Mas agora a gente vai finalmente colocar em ação nossa inteligência artificial. Para tal, então convido-lhes a, como sempre, estar com as câmeras abertas, como já estão, e computador na mão, vamos começar a mexer na primeira inteligência artificial. Hoje a gente vai ter uma noção sobre os chains, e nas próximas reuniões a gente vai aprofundar esses conceitos aí, como vocês verão. Tá? Tem muita coisa legal que dá para fazer com o Gemini, tá? Ou Gemini, ou Gemini. Então vamos começar já então. Tem muitas demoras. Então essa é a nossa reunião de número 4, sobre o Gemini, a parte de chains, tá? Qualquer dúvida, como sempre eu lhes falo, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer apontamento, tá? Sempre vão perguntando. Hoje é a primeira reunião que a gente vai trabalhar com uma ferramenta efetivamente, então é sempre válido vocês fazerem as dúvidas estiverem indo muito rápido. Olá, Maylin, eu vi que chegou aí, eu fui esquecendo de alguém e pulou. Aqui eu já dei as parabenizações a todos com a câmera aberta. Fala, Virgínia. Ô, prof, como eu mudei de turma, os primeiros prints de tela do meu portfólio ficou na outra turma. Pois Tem é, como esse é um pequeno recuperar? grande problema. Tá. O material, ele vê se você tem acesso ao material antigo. Quando você Vou troca de tentar turma, acessar ali muitas das depois. vezes você perde os portfólios passados. Tá, vou dar uma olhada se eu Veja consigo se acessar consegue ali na outra recuperá-los. turma. Tem esse problema, que deve gerar um novo arquivo. Aqui então nós estamos na nosso cronograma, e você pode ver que nós estamos no R4, que é o Gemini Jeans. Depois a gente vai trabalhar com Canvas, criação de aplicativos, jogos. Daí vamos para o Notebook LM, vocês podem ver que ali embaixo, tranquilo, Rosângela, embaixo nós temos o Storybook, tá? E ainda fechamos lá no dia 28, em novembro ainda fechamos aqui. Então aqui nós temos a agenda, acolhimento, início de conversa, conhecendo o Red em ação e queremos te ouvir e a síntese final. Objetivos da nossa querida jornada. Carla, você pode ler para nós os objetivos, fazendo um favor? Nessa jornada, vamos conhecer possibilidades de utilização da inteligência artificial generativa, criando assistentes,
jogos personalizados e realizando a curadoria de informações para planejamento. Por isso, para este encontro, temos como objetivos dialogar sobre a IA generativa, seus usos na educação, compreender a criação de prompts, conhecer a interface do Gemini e vivenciar possibilidades de utilização de ferramentas personalizadas como o JAWS. Professor, o microfone está fechado. O microfone está fechado, Pablo. E não abre, ele tá teimoso, viu? Tec, não abre. Obrigado. Nós vamos discutir pela primeira vez, surge o termo, tá? IA generativa. O que é IA generativa? A generativa é a IA que gera conteúdo. Ela vai gerar um conteúdo. Esse conteúdo pode ser de várias vertentes. Pode ser uma IA de imagem, uma IA de texto, uma IA de áudio, som, música, slides. Então, hoje em dia, a gente tem slides, tem IAs específicas para a criação de determinadas situações. E ela é boa para isso. Então, por um exemplo, vamos discutir novamente a nossa jornada 2 para os colegas que eram nossos colegas na jornada 2 de Redes IA. Tinha uma comparação entre Dreamina, ChatGPT e ainda a parte do Canva. Mas daí, como que a gente vai fazer isso? Então, comparativamente entre um e outro, lá Rosana, lá Kate, que eu vi que chegaram aí, quando você faz a comparação, você tem que comparar várias situações. Então, primeiro, qual é a qualidade gráfica do material que você precisa? Você precisa de uma qualidade gráfica beirando a perfeição? Talvez o Dragamina seria uma excelente opção. O Canva também é muito bom. Já o ChatGPT, o Gemini, eles não são tão bons, mas eles são geradores de texto. Então, o teu prompt, eles conseguem entender melhor o que você está perguntando. Então, eu fiz testes, como vocês talvez já tenham feito testes, e colocar, eu quero o mapa do Brasil colocando as capitais, e ele não coloca adequadamente, porque ele não entende o que você está falando, Adriana. Já no ChatGPT, a possibilidade de dar certo é maior, porque ele tem um vocabulário muito mais avançado, mas a geração de imagem não é tão boa. Então, assim, você tem que ir pensando na geração, na IA generativa, o que você tem, o que você deseja. E refinando seus prompts e refinando sua curadoria de inteligências artificiais em busca de resultados mais aprimorados. Então, IA é uma coisa que, assim, tem mais uma situação que deixa alguns de cabelo em pé. Então, nós estamos correndo atrás. Eu aprendo pra caramba nesse curso. Nossa, o que eu aprendo de situações. Mas, assim, o que hoje a gente viu no curso, se você não mexer, daqui a 2 semanas troca. Então, às vezes o encontro está lá com um print, daqui a 2 semanas a gente aplica o encontro. Já não está mais o mesmo print, já não é mais exatamente daquele jeito. Então, tem muita atualização surgindo, há muita coisa, inteligência artificial surgindo. E é muito legal, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Você conseguir acompanhar vertiginosamente esse avanço que está tendo. Então vamos lá. Aqui nós estamos no nosso querido acolhimento no Minecraft e você explora o mundo. Se for no criativo, no modo criativo, você cria o seu mundo, coletando diferentes tipos de blocos e recursos, como madeiras, minérios, pedra, que são essenciais para você construir seu mundo. E, claro,
também para você sobreviver. Você precisa comer dentro do jogo, no modo sobrevivência. De forma similar, o Gemini funciona como uma ferramenta de exploração e mineração de ideias e informações na internet. Seus prompts são as picaretas e os machados que ajudam a extrair os recursos, ideias, exemplos e dicas que você precisa para sua construção, suas construções educacionais. Aqui vai ser usado muito o termo prompt. O prompt é o comando. O comando, o prompt, ele tem que ser o mais claro o possível. De tal forma, o Gemini, nossa primeira ferramenta, entender perfeitamente. Então vai lá a diva e vai falar: eu sou professora e estou precisando de uma atividade para o 7º ano de língua inglesa que aprofunda os conhecimentos sobre verbo infinitivo. E ele vai lá e vai fazer. Então, depende do que você vai ter que colocar ele na situação. Tem várias formas de você colocar isso. Alguns dizem o método-chave, tá? Que é colocando a situação ali. Nós vamos ver, dar uma ideia. Mas assim, se o teu prompt não foi tão refinado, tão específico, que tem um resultado tão detalhado, ele vai pedindo informações para torná-lo mais refinado também. Então você pode ir seguindo meio pro rumo, ele vai levando você, espera, pelo menos vai levando você para o resultado esperado. Você está preparado para a jornada de exploração? Então, aqui, início de conversa. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, que se concentra no desenvolvimento de sistemas e padrões capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Então, nada substitui a inteligência humana, tá? A IA generativa, por sua vez, é um tipo de inteligência artificial que pode criar conteúdos originais em resposta a um prompt, comando do usuário. Que exemplos de conteúdos criados por IA você conhece? Eu quero que vocês listem aí quais os tipos de IA que vocês conhecem, quais as criações que vocês conhecem que ele cria, que ela cria. Perfeito? Podem escrever no chat ou falar. Plano de ação, planilha, roteiro. Infográfico. Infográfico, a gente vai falar muito de infográfico na semana que vem. O Gemini é muito bom para criar infográfico. Imagens, mapas, ficha de atividades, relatório, ficha de estudos, relatórios, muito bem. Cerimoniais, infográficos, mapa mental, imagens, vídeos, tanta coisa legal que vocês podem colocar ali. Vocês deram um repertório bem vasto. Mas hoje em dia a inteligência artificial está indo para um lado que ela cria muita coisa mesmo. Aqui no próximo slide a gente vai dar uma olhada no que seria, ó, texto. Então, vários tipos de texto, como vocês relataram. Imagens e vídeos. Então, estilo, edição e aprimoramento de imagens. Animações. Efeitos especiais. Som, fala e música. Tirar músicas originais. Audiobooks. Tá? Transcrever áudios. E criação de software. É uma área da programação que está desenvolvendo muito. A questão de linguagem de programação com o objetivo de que você consiga reproduzir essa linguagem, mas também que você consiga, além de programar, entender a linguagem que está sendo colocada ali. Então, eu, dentro da programação e dentro da robótica, eu uso bastante inteligência artificial para tentar entender códigos, sabe? Tudo isso é bem interessante. Nosso slide de número 9 vai falar sobre a IA, que ela apresenta muitos benefícios.
Quais deles que vocês conseguem mencionar na nossa área? Na elaboração de planejamento, até de atividades diferenciadas, eu uso bastante, então ela otimiza realmente o nosso tempo. Otimiza o tempo também, né, Pablo? Otimiza resolvendo coisas que a gente demoraria mais tempo ali, já de imediato a gente já consegue, né? Então, eu acho que otimizar o tempo é um grande benefício. Perfeito, Lu, é bem isso mesmo. Otimização de tempo é uma palavra-chave, tá? Então, aumento da eficiência, produtividade e automatização. Aumento da criatividade, então, teve uma pesquisa que eu vi certa vez agora que os jovens estão decrescendo a sua criatividade. Mas, na verdade, depende de como que você usa a tecnologia. Com todo respeito, usar tecnologia para rede social, para você ficar só em entretenimento, jogos, só agrega entretenimento, não conhecimento. Tanto a rede social quanto a gamificação, elas são muito válidas, mas tem que ser usado com clareza, com um objetivo, de modo ético. Então tem que tomar muito cuidado com a forma como é usado. E é o problema que daí o pessoal relata da atual geração. Não é que a inteligência artificial está trazendo esse problema. Não é a inteligência artificial. O que está trazendo é a mentalidade de que tudo pode ser facilitado. E não é tudo pode ser facilitado. A questão é otimização de tempo. Hoje você pede lá, nós vamos ter a geração de ideias. Então você está com pouca ideia, vamos pedir uma ideia. Mas quem vai colocar a mão na massa lá? Quem vai produzir aquilo ali? Vai ser o profissional da educação. Então ele vai ter que ter criatividade para desenvolver aquilo ali, um jogo de cintura para conseguir fazer isso em sala de aula. Então não é assim, sabe? Não é assim, não é dessa forma que deve ser pensado. Personalização de materiais e recomendações. Então, é muito interessante. Por um exemplo, nós discutimos na reunião passada, a Kate de Educação Especial. Então, você quer preparar um material especificamente para educação especial. Você coloca lá, eu quero adaptar essa atividade para educação especial, tal transtorno, por um exemplo, né? Então, tudo isso é possível dentro da inteligência artificial. Aí aqui. Por outro lado, a IA não tem que ser usada com cuidado e atenção, porque se baseia em uma enorme quantidade de dados na internet que contém vieses preconceituosos e informações às vezes incorretas. Então você tem que validar isso. Se você não validar essa informação, muitas das vezes ela fica equivocada. Conhecendo o nosso head. Então, nosso primeiro head dessa jornada é o Gemini, ou Gemini. Vamos conhecer algumas funcionalidades. Então, eu já vou colocar aqui para vocês no chat. Tá? Eu estou vendo quando alguém manda alguma informação. Eu estou olhando ali, mas se quiserem abrir o microfone, sempre podem falar. Então, aqui é o Gemini. Ele que nós vamos usar na nossa atividade de hoje. Lembra que a atividade não tem atividade no portfólio hoje. É uma tarefa que nós vamos fazer, mas ela não tem postagem no portfólio. Então, aqui, ó, em cima, ele vai ter marcadinho aqui esse asteriscozinho, que é o Gemini. E aqui tem para você marcar qual é a versão que vocês querem. Que é a Flash, 2.5 Flash ou 2.5 Pro. Não paga nada, nossa @escola nos garante a usar o Pro tranquilamente, não vai pagar mais. Vou clicar no Pro, vou pagar mais. Não, ele vem com Flash por padrão. Tá? Ó, aqui você escolhe o modelo. Embaixo vai ter uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas vai ter ali, ó, onde você adicionar arquivos
Ali vai ter um item que é aprendizado guiado, que é para compreender tópicos complexos. Deep Research, que é pesquisas detalhadas. Imagens, para gerar imagens. E o Canvas para criar documentos e aplicativos. Tranquilo? Estou indo muito rápido, de boa? Vamos lá. Ô, professor, Oi? lá em cima, qual que é a diferença do Flex e do outro? O que ele nos aponta é o seguinte: se você perguntar até para ele, ele fala que o Flash tem uma resposta mais rápida, por isso que é um Flash, e o outro é para uma linguagem mais matemática, quando você precisar. Para programação, por um exemplo, entende? Quem mexe com pensamento computacional, com robótica, quando você vai fazer uma pesquisa, talvez o Pro seja melhor. É o que ele aponta. Tá? Eu não sei se tem grande diferença também. Aqui, daí tem como você pegar também e obter ele clicando aqui no própria busca. Ele também pode abrir, dependendo da versão que vocês estiverem usando, ele também abre essas mesmas 4 ferramentas. Hoje iremos aprofundar o estudo dos genes. Você está preparado? Vamos lá. Antes de continuar falando dos genes, eu vou compartilhar minha tela lá então com vocês. Bom, vamos lá. Vai e volte, vai e volte, vai e volte. Vamos começar a mexer lá. A gente vai com... A ideia é justamente fazer uma pesquisa e vai no slide, volta, vai e volta. Quem já era cursista que tinha as outras jornadas comigo, certo, voltou porque gosta dessa minha versão. Então eu gosto de ir fazer a busca e voltar. Então aí vocês estão vendo a minha tela do Teams. Que ela mostra aqui, ó. Quando você clica aqui nas 3 risquinhos, ó, ele some e ele aparece. Aqui você tem uma nova conversa. Então aqui está uma nova conversa, tá? Então, olá, estou procurando estratégias de engajamento dos estudantes do 3º ano para o SAEB. Então, ó, fiz uma pergunta para ele. Ele vai responder. Olha. Tá vendo ali, ó? Tá pesquisando. Ó, daí ele tá vendo, tá refinando. Hoje tá meio demoradinho. Eu tô no Pro, né? Eu não tô no Flash. Ele demora. Olha só, ele vai, ó, trazendo aqui uma resposta. Tá bom? Frases embaralhadas, dominou e traz várias dinâmicas. Ó. Grande a pesquisa dele, ó. Já tá terminando. Daí aqui embaixo ele abre para mim, ó. Boa resposta. Resposta ruim. Refaça a resposta. Daí aqui tem o compartilhar e exportar. Se você clicar aqui, ó, ele vai exportar para documentos ou para um rascunho no Gmail. Aqui eu tenho daí como copiar a resposta. E aqui eu tenho o checar resposta ou ouvir e informar problema jurídico. Tá? Quando você coloca aqui, ó, o maisinho, ó, ele vai enviar arquivos, adicionar ao Drive. E aqui nós temos a ferramenta, aprendizado guiado, gerar imagens, Canvas. Aqui vocês têm que estar logados com a @escola de vocês, para ter todas as funcionalidades. Tem que aparecer aqui a foto do @escola e o nome de vocês na conta do Google. E aqui, ó, no canto esquerdo, tem os genes que nós vamos criar e quais são as conversas recentes. Aqui embaixo tem configurações e ajuda. E aqui embaixo tem usar microfone. Desta tela inicial, alguma dúvida? Não? Prof, o meu não está carregando. Se eu entrar lá pelo meu próprio e-mail da @escola e clicar no Gemini, ele deveria carregar. Se ele não está carregando, é porque minha internet está instável ou tem algum outro caminho que eu posso fazer? Provavelmente.
Provavelmente o problema é, se você está entrando por aqui pelo link, o Gemini, e ele não puxa o teu Eu tô arroba entrando lá escola, pelo mesmo lugar que eu entro no Drive, no Class, eu entro pelo Gemini. ou entra pelo link que eu coloquei agora. Tente ver se você consegue entrar e daí puxar do arroba escola. Ver se você consegue fazer esse outro caminho. Mas provavelmente é a rede. Ele deve dar o mesmo problema. Pelo seu link melhorou. Não carregou completamente, mas quase tudo. Tá todo mundo reclamando, né, que a internet tá ruim hoje. Querem dar uma mexidinha? Vou deixar vocês darem uma mexidinha aí de uns 3, 4 minutos e nós já continuamos. Deu certo o tempo aí, meus caros? Tranquilo? Não? Então agora, isso aí é para fazer busca. Mas o nosso foco hoje, ele é muito parecido nessa parte de busca com o ChatGPT. Muito parecido. Qual é a vantagem do Gemini? É que ele tem uma proteção de dados a nós, profissionais de educação, logados com a escola, e ele faz pesquisas que não tem uma restrição do número de pesquisas. Então, o ChatGPT, você vai lá e gerar imagem. Você gera uma meia dúzia de imagens, ele já diz, agora você terá que pagar, ou esperar até meia-noite. Aqui não tem isso. Tá bom? Aqui vocês podem fazer buscas aprimoradas sem problema de restrição de número de pesquisas. Tranquilo? Vou voltar lá para a tela agora. Vou voltar para o slide novamente. Então agora a gente vai falar sobre os chains do Germinado. Então o que são os chains? Eles são agentes que trabalham a nosso favor. Olha só, são as versões personalizadas do Gemini, no quais vocês vão ter instruções específicas repetíveis para o Gemini seguir. Então são os seus agentes. Então assim, professora Luciane. Professora Luciane, eu conheço-a, ela é professora de educação física. Então ela vai ter um James, que é um agente que vai ajudá-la nas aulas práticas de educação física, pensando em como desenvolver novas habilidades no estudante. Ela vai ter outro James, que vai ser o que vai auxiliar ela
como PCA de linguagem. Ela vai ter outros jeans como professora de... Você é de mentoria também, não é? Que você... Você tem eletiva também, né, Lu? E estágio probatório. E daí tem estágio... Então, a Lu consegue listar 4 genes ali para 4 finalidades. Seriam os agentes que vão trabalhar para a gente. Ela não precisa ficar a cada hora dizendo, eu sou professora de educação física. Porque daí ela vai no agente profissional de educação física. E ela pode separar ainda. Se ela quiser melhor atendimento, ela pode separar. Eu quero um agente... eu percebi que agora eu quero um agente só para fazer minhas apresentações de slide. Eu quero esse agente só para fazer minhas provas, meus trabalhos. Eu quero esse agente só para pensar em novas dinâmicas de trabalho, de protagonismo, nosso ensino médio integral. Entenderam aonde que chega o Gens agora? Conseguiram captar? Que a turma de ontem estava um pouco em dúvida. Eu tentei ser claro, mas não consegui ser tão claro. Daí, com a hora que eles foram fazer, né? É isso. É isso. A gente vai criar o Gens. Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Vou continuar. Exemplos de aplicação, São atalhos para um tópico. Opa, e ele voltou. Semelhantes. Genes pré-definidos auxiliam na geração de ideias, desenvolvimento profissional em técnicas de programação. A primeira coisa que a gente vai usar são os genes pré-definidos pelo Google. O Storybook está aqui, Storybook vai ser usado. Só que o Storybook ele vai ser trabalhado especificamente na R7 lá, na R8. Então, por enquanto a gente vai deixar ele de lado, mas é uma ferramenta interessante do Gemini. Ao utilizar o Gemini, as conversas com sua conta institucional da escola têm proteção extra, ou seja, não são utilizadas para melhoria de modelos, garantindo a privacidade dos dados, como eu já lhes adiantei. Então, olha aqui, o em ação de hoje é justamente esse. É para vocês pegarem e criarem algo dentro do Team. Agora eu vou para lá. Nós já vamos para o em ação. O em ação já teve a primeira parte do em ação. E agora vai ter uma segunda parte e ainda tem uma terceira parte. Que vocês vão criar o Gen. Mas eu não pedi por enquanto resultado para vocês. Agora eu pedi para alguém apresentar o resultado. Selecionar uns coleguinhas aí para selecionar. Então, assim, olha, vocês devem estar vendo a minha tela. Na minha tela, eu vou aqui, em Gens, tá vendo, Veja alguns exemplos. Olha ali, vou clicar. Ele vai abrir esta tela aqui, Ele tem uma sequência aqui de Gens, pré-definidos pelo Google, tá? Então, tem a geração de ideias, tem Women's World Cup, Storybook, consultoria de carreira, e talvez vocês tenham mais ainda pré-definidos pelo Google. Tá? E tem mais. Ao clicar aqui, ele vai aparecer, os 3 pontinhos, Fixar, fazer uma cópia. O que a gente vai fazer? O Storybook, a gente vai mexer lá no R8. Hoje nós vamos mexer com geração de ideias. Daí ele diz, quer ideias econômicas? Como decorar no escritório? Me ajuda a planejar uma reunião. Sugestões de ideias para um piquenique com crianças. Vamos lá. Eu quero ideias de protagonismo para meus estudantes, pensando no acolhimento do mês de outubro, que é Outubro Rosa. Ô, Pablo, você está agindo igual a inteligência artificial, que você adivinhou meu pensamento. Eu estou justamente nisso.
Nós estamos em um colégio, lá nós pensamos muito parecido, viu? Que legal, viu? Eu tava Sintonia. já pegando. Eu não sei que ele criou ali. Mas entenderam a ideia do que era? Tranquilo? Eu vou deixar vocês mexerem aí por 10 minutos e quero ver os resultados aí, ó. Pelo menos 2 resultados, tá? Vou me mutar agora para deixar vocês mexerem aí. Pablo, só um pouquinho. Você clicou lá em fixar nesse gerador de ideias ou só clicou em cima dele ali? Não, eu só vim aqui em veja alguns dias Uhum. aqui e daí eu fui em gerador de ideias. Só isso, geração de ideias ou gerador de ideias. Ok. Ok? Aqui tá como geração. Ok, gente? Vejam lá, se estiver indo muito rápido, vamos avisando, meu. Eu tô aqui, vou ficar mutado, não vou ficar aqui. Qualquer coisa vocês perguntam. Professor, eu só tenho que criar o G, então. Não, na verdade, não é criar, é aproveitar a geração de ideias. Ah, tá. É que eu criei uma aqui, então desculpa. Então tem que fazer. Não, o criar é depois, Thelma. Você já está adiantada, Thelma. Desculpa, profe, que eu fui cutucando, acho que eu cutuquei no lugar errado. Então tá bom. O criar é depois, a gente vai criar também, tá? É o próximo tópico ali, tá? Daí a gente termina a reunião de hoje. Desculpa, qual que é o tópico agora, professor? Que eu estava cutucando lá e eu acabei me desconcentrando. Geração de ideias. Geração de ideias. Ah, obrigada. Você vai vir em veja alguns jeans e o primeiro que deve aparecer para vocês é a geração de ideias. E daí você deve pensar em o que você quer que ele te dê uma ideia atualmente. É isso.
Prof, depois de gerar, a gente precisa da print tela, inserir no portfólio, alguma coisa assim? Não, hoje não tem postagem no portfólio. A gente vai compartilhar entre nós aqui mesmo, tá? A gente não vai dividir em sala temática hoje, nada. Vou pedir daqui a pouco que você mostre, então, Virginia, o produto final. Acho que faltam ainda uns 3 minutos aí. Daí, uns 2 ou 3 colegas compartilham o resultado. Daí a gente vai para a criação de gente, faz a mesma coisa e por hoje é só. Bem tranquilinho, tá? Professor, ainda é para ficar mexendo ou é para já criar um? Não, falta acho que 1 minuto para criar. Vou pedir para a Virgínia. Virgínia, você pode compartilhar seu resultado conosco? Posso, se meu computador não travar, eu compartilho. Peraí. Eu coloquei aqui o que eu solicitei inicialmente foi que ele criasse uma culminância das eletivas para uma escola integral de campo. Aí ele solicitou para mim alguns comandos, alguns prompts. Deixa eu voltar aqui para mostrar os prompts que ele solicitou. Ele citou essas 4 questões específicas. Quais eram os temas, quem estaria presente no evento, qual espaço e orçamento. Passadas essas informações, ele criou toda a organização da culminância das eletivas. Então, assim, número 1, uma feira de talentos, detalhadamente quais as estações, como seria montado por ano, né, escola só com ensino fundamental. Segundo momento, festival de artes, também detalhado o que é, como funciona, quais as apresentações, como que os estudantes fariam. Terceiro, uma instalação interativa, também dividido por cada uma das turmas como festival. Então, ele desenvolveu inteiro o evento que a escola precisa fazer com base nas eletivas que tem na própria escola, como desenvolver a atividade final. Era isso, prof? Perfeito, muito bem. Olha o resultado, né? Ele gerou a ideia ali, ó. Agora é só aproveitar e se detalhar melhor, né? Claro, dentro da realidade, você especificar, mas ficou muito bom. Muito bom. Bom, parabéns. Parabéns. Agora vamos lá, próximo. Marlene, você pode compartilhar conosco sua produção também?
Aileen, pode? Pode ser só oralmente, não precisa compartilhar a tela se não quiser. Ah, é? É que eu tenho muitos aqui, ó, já pronto. Olha, Guilherme. Não, É que usa é que muito. eu uso muito ele. E eu achei que era para a gente ficar nesse que eu quase nunca venho mesmo, nesses daqui que você falou hoje, os germes. Esse aqui eu não vi, eu achei que era uma coisa meio que pré já selecionado para nós, não é? Por conta de eu sempre estar usando as mesmas coisas? É isso? Igual, ó. Na verdade, você que vai ter que colocar ele prego. Daqui a pouco nós vamos selecionar. Mas é que ele não funciona se você não ativá-lo, ele não funciona. Eu ativei ele aqui, saiu Ah, bastante, então eu tá. tenho bastante, ó. Ah, Deixa eu então tá mostrar bem. um aqui. Aqui, ó. A criação da prova, ó, do Extreme, eu mandei fazer a imagem. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Espera lá. Como é que eu vou compartilhar aqui? Aqui, Ele tem o achei. botão. Achei. Eu estava fazendo a imagem, ó, do Extreme nosso aqui, do Valerian, da culminância. Ó. Então tem vários aqui que eu fiz um logotipo, ó, daí foi mudando, ó. Foi colocando borda, foi tirando. O meu foi imagem mais. Olha o tanto de imagem que veio, até eu chegar na que eu queria, aqui, que foi essa última, ó. Tenho também uma redação que eu coloquei aqui, ó, sobre trabalho infantil, ó. Poema com 26 linhas, aí ele colocou, ó. Tudo ideia de como eu precisava fazer para o tributo fiscal. Tem bastante aqui, mas foi esse daí mais por. Esse daqui também foi uma ideia, ó, de um projeto que eu participei da ODS, ó. É um título de açaí, ó, Smart Sport com o slogan Tradição que inspira, tecnologia que transforma. Usar recursos digitais modernos, mas deixar a simbologia da tradição oriental, né? Que o açaí é. Aí ele deu tudo para mim, ó. Aí ele já mandou, ó. Ele já deu um logotipo já com o meu projeto, a tradição que inspira, a tecnologia que transforma. Foi isso daí. Ó, Legal. Usa daí bastante. eu incluí a imagem do castelo para ele ter uma Uhum. ideia de como é a saída. Daí, através daquilo lá, ó, o Tori, ele já montou, ó, as outras Legal. imagens. Ó. Ele já colocou, ó, daí sempre tem o Tori, e aí as tecnologias, né, ó, os símbolos da ODS. A conferência também, né? Representando a continuidade do processo. Legal, não, legal. Bem legal. São produções de imagem, que a gente vai ver, né, a geração de imagem um pouquinho para frente, mas sim, perfeito. Silvia, você quer compartilhar conosco seu resultado? Oi. Então, eu pedi para ele gerar uma página web sobre robótica, né? Mas, assim, observando a página que eu usei com o site GPT e esse, eu achei mais interessante a página que o site GPT gerou. Mas, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, eu estava tentando melhorar o código. Eu entrei aqui no Gemini e pedi para gerar um código, né? Aí ele gerou aqui um código HTML e depois gerou o código SSV, SS, né? Esse é o segundo código que eu já estou tentando melhorar. Aí eu joguei um aplicativo para gerar página web, né? E deixa eu ver se eu consigo. Ó. Aí ele estava começando a gerar. Aqui em cima a gente cola aquele código, sabe? Que eu pedi, o HTML, né? E aqui o código CSV. Mas eu tinha pedido para gerar a primeira vez sem imagens. Então, ele começou a construir a página web, né? Aqui, ó, embaixo, acho que dá para ver. Fica bem a imagem de vocês aqui. Aqui tem a página HTML, que ele usou só a linguagem HTML. Aí tem a linguagem JS aqui, que eu ia pedir para ele gerar, mas não deu tempo ainda. Mas, assim,
é bem legal, como você falou, né? Que as nossas pesquisas ficam mais restritas por causa do nosso @escola. Mas em relação ao o outro site que eu tirei com o GPT, eu acho que ele gerou um pouco mais completo, né? Mas aí vai muito do nosso objetivo. Mas foi esse aqui que eu fiz, a geração de uma página com várias linguagens de programação. Que aí, por exemplo, o HTML, eu trabalho como professor de robótica para ensinar como que são as linguagens, por exemplo, um exemplo aqui, HTML, questão de cores, que HTML a gente usa cores para um site, para uma página web. Na robótica eu uso com os professores o RGB, né? Então, são todas linguagens, mas para trabalhar com cores. Aí, cores para tela, a CMK, que a gente usa lá para impressora, são todas cores, mas elas são programadas com uma linguagem diferente. Mas deu legal, assim, criou uma página, não era aquilo que eu queria ainda, mas eu acho que faltou os prompts, aí tem que ir fazendo uma limpeza no prompt, né? Pedindo para ele refazer com outras coisas que você queira colocar, mas eu achei bem legal. Nossa, muito legal, parabéns, ficou bem legal. Não, a gente vai tentar colocar, criar no Google Sites, a gente quer produzir o jogo e o jogo tem que ficar online. Essa é a produção, uma ideia das produções aí da R7. Mas é muita etapa para as crianças, estava tentando bater a cabeça como é que nós vamos fazer isso, nós formadores, sabe? Vamos ver como é que vai dar. Legal, cara, legal. Agora vou para frente então, tá? Vamos lá. Então agora eu vou para a criação de genes, tá bom? Vou abrir minha página do Gemini novamente. Então aqui onde que está agora, veja alguns genes, deixa eu ver se a tela já está aparente para vocês, ainda não, está abrindo. Abriu. Então aqui onde que tem, veja alguns genes, vocês clicam e daí abre novamente essa tela aqui, que era a tela da geração de ideias, mas eu não vou agora para a geração de ideias. Eu vou aqui embaixo, onde está escrito mais, novo gene. Agora aqui, instruções, nome, eu quero feed. Eu não gosto de usar feedback, back vem para trás, né? Feed forward, fazer um feed que ele lhe faça pensar para frente. Fica só feed. Então, agora, sou professor PCA de matemática e desejo orientações sobre como dar feeds. Daí aqui do lado, ó, então aqui eu coloco aonde que ele vai atuar. Ele vai atuar o quê? Fazendo feedback para mim. Feedback, feed forward, fazer feedback. Daí aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer vou tentar testar o print dele. Daí colega não tem se comprometido nas aulas. Como posso fazer este tratamento ou esta tratativa ficar melhor? Mas vamos lá. Daí ele vai me fazer aqui, ó. Ele vai mostrar o resultado aqui com uma versão. Aqui ele mostra uma prévia do que foi. Então aqui, ó, aqui é o que é o nome. Aqui, se você quiser descrever melhor, então, ó, este gene é para dar feedback. Daqui, se você quiser adicionar um arquivo, ó, tá vendo? Você clica aqui, você pode adicionar um arquivo, que daí você pode colocar, por exemplo, sei lá,
um arquivo como dar feedbacks e, sei lá, de algum nome famoso, né? Por exemplo, que nem você pode pensar em estratégias e colocar aquilo é move, né? Não de feedback. E daí aqui, então, ó, aqui ele dá uma prévia do que tem aqui, ó. Daí eu. Ah, mas tá muito ruim de enxergar aqui. Então, você vem aqui e vai enviar. Ó, tá vendo? Daí você vem em salvar. Daí ao colocar em salvar, ó, o vídeo foi criado. Então, ele vem aqui, ó. Viu como ele apareceu agora aqui, ó? Canto esquerdo, feed. E aqui você coloca tudo que você desejar sobre a página feed. Até aqui tranquilo? Só vou mostrar uma coisa para vocês, né? Daí eu criei ali, mas tem mais uma coisa legal. Vou mostrar meu drive para vocês. O que acontece? No meu drive, quando eu crio um GIM, ele vai na pasta GIM Gemini Jeans. Tá vendo ali minha pasta ali ó, no drive? Todos vocês que criarem ou que criaram um GIM, ele vai ter esta pasta a partir de agora dentro do drive de vocês. Mas não se preocupem, ela não é pesada se vocês não colocarem nada pesado ali dentro. Ela é como se fosse um atalho para chegar no diretório principal, tá? Diga, Rosângela. Então, todos que nós criarmos vão para essa mesma pasta? Todos os GIMs, sim, mas as conversas não. Entendi. Tá? As Obrigada. conversas não, não de nada. Tá bom? E daí tem mais um detalhe ali que eu já vou mostrar para vocês antes de deixar vocês mexerem ali. Quando você vai agora, como a gente criou um GIM, quando você clica de novo ali aonde tem. Calma lá, que tá abrindo, tá abrindo. Quando você clica de novo, veja alguns GIMs ali. Ele é possível aqui, ó, aqui, ó, apareceu o feed. Daí, se eu for em compartilhar, ele abre a página e ele permite que eu faça igual a tela normal do Google Apresentações lá. Ele vai permitir qual é o acesso, para quem eu dou acesso, copiar link e concluir se eu quiser. Então, ó, o feed. Eu só criei, gente. Então, bem simples, tá? Mas, ó, tá restrito. Eu vou colocar aqui, ó. Qualquer pessoa com o link pode ler. Ó, daí eu copio, estou concluído e eu mando aqui no chat para vocês por um exemplo, tá? Então vocês verem que prático que fica, que prático. Uma pesquisa ela pode ser feita de uma maneira bem mais prática por um exemplo que o chat GPT, né? Toda ferramenta tem sua vantagem e sua desvantagem, fique bem claro, tá? Mas eu acho isso uma parte legal, esse compartilhamento dela eu acho uma coisa legal. Bom, tudo bem, pessoal? Vou deixar mais 10 minutinhos para vocês mexerem aí, então.
Professor, desculpa, mas eu sou muito, muito leiga aqui. Eu estou perdida ali, eu não sei se eu fiz certo. Oi, pode falar, Ana. Eu preenchi ali, mas daí eu faço o quê? Você vai em criar daí. Não. Salvar Criar. lá, tem o botão salvar. Pode ir no botão Vou salvar. salvar. Tá. Isso. Daí você está criado o teu gen. Agora ele está pré-definido o que é teu gen. É para que você criou, mas daí tudo que ele mandar, ele já vai estar vinculado ao que você colocou lá no gen. Tá, beleza. Obrigada, prof. Nada, imagina. Então, a primeira vez que eu fiz também esses agentes, eu pensava a mesma coisa que vocês talvez estejam pensando agora. Mas por que eu tenho que criar? Mas ganha-se tempo, sabe? Dessa forma, ele fica uma pesquisa mais específica. Então, ele agrega ali. Nossa, mas eu consigo fazer isso só pela conversa? Muitas vezes consegue. Tá, então eu vou tirar uma dúvida, porque ali ele pede para colocar arquivos. Então, por exemplo, eu anexei um arquivo referente a um conteúdo. Eu poderia anexar de vários conteúdos? Poderia, porque no teu gen você vai definir uma coisa mais genérica. Sim, sim. Entende? Aí ali no arquivo é onde eu tenho o específico? Daí o arquivo, se você colocar o arquivo, ele vai ficar mais específico. Aí tem que ver se você quer essa especificidade ou não. Tá? Okay. Então, por um exemplo, eu sou um profissional de educação e estou estudando para o PDE. Daí eu coloco ali, daí, professor estudante de PDE. Daí eu coloco o arquivo com as referências, o edital da prova do PDE. Daí eu coloco lá. Daí eu quero estudar o tema específico de química. Daí ele vai colocar lá. Agora prepare uma sequência de perguntas para a minha entrevista. Entendeu? Ele vai sendo. Mas isto de acordo com o arquivo que eu anexei. Ele tem que ser coerente com a minha persona que eu inventei no meu gen. Tá? Entendi. E assim, talvez não esteja tão claro, mas é mais ou menos isso. Ontem o pessoal também estava, nossa, mas é assim. Mas pela conversa você consegue chegar muitas vezes no mesmo resultado. Fala, não tem problema nenhum. Gente, então agora deu o seu tempo. Vamos lá quem nós vamos pedir agora para apresentar. Vamos ver. Diva, você pode apresentar para nós? O que você quer? Qual o teu gen que você criou? Não precisa compartilhar a tela se não quiser. Não, eu ainda estava testando ainda, conhecendo, mas eu vi que eu estava fazendo um de sugestão de atividades, um de pesquisa de textos para trabalhar, e ele deu vários textos, assim. Então, assim, eu criei 2 gens desse, um de sugestão de atividade e um de pesquisa de texto sobre uma disciplina específica. E ele me forneceu vários, mas eu ainda achei que eu preciso uma caprichada, melhorar. Que bom. Sempre aprendendo. E eu também penso a mesma coisa. Mas assim, daí eu estava pensando, será que ele dá imagens também ou é só... Não, né? Não, se você clicar em ferramentas e ali for em gera imagem, ele gera imagem também. Ah, gera imagem também. Gera imagem. Uhum. Depois a gente vai aprender depois a criar também aplicativos. Jogos, etc. Tal, sabe? Legal. Isso que pena que é pouco tempo, minhas queridas. Isso que é pouco tempo. É o que é uma pena. A gente estava sentindo isso, que a gente estava vendo, nossa, são 10 encontros, mas ele vai diminuindo, né? É pouco tempo. É pela quantidade de explorar a ferramenta, talvez tenha que ter mais uma jornada aí só sobre Gemini, talvez.
Porque a gente vai começando pelo aquilo que é mais simples, aquilo que é próximo da gente, daí depois a gente vai vendo que dá para ir aumentando isso, né? Coisas mais complexas, né? Coisas que a gente já tem uma base, né? É que nem o Google Sites, a gente tava vendo, daí tava discutindo, mas como que vai fazer? Aí, vamos criar um site. A Silvia tem mais propriedade que eu para falar disso. Eu já criei dentro do pensamento computacional, mas não é a minha ossada, mas eu já criei. Mas assim, daí o que a gente vai fazer? Vai abrir um documento em branco no WordPad, vai copiar. Aí, nossa, mas demora demais. Imagina que vai ter que detalhar o passo a passo para fazer. Daí, será que todo mundo vai conseguir acompanhar? Daí tava aquela discussão, sabe? Em vez de complicar, a gente às vezes acha que a pessoa fica mais confusa ainda. Então é melhor, talvez, fazer um tutorial, ir mais devagar e fazer bem feito, né? Então é isso que é a ideia. Kate, você está hoje apta a falar aí? Pode falar conosco aí? O que foi seu compartilhamento? Oi, prof. Oi. Então, eu gostei da ideia, porque eu entendi assim que é para não precisar ficar contextualizando a conversa a todo momento, né? Então ele já sabe quem que eu sou e o que eu quero, qual que é a finalidade, né, daquele Jim, é assim que fala. Então eu gostei da ideia, adorei, na verdade. Então, quando eu fiz o PDE, a ideia que eu queria tem um trabalhinho lá, né, que a gente tem que desenvolver, a minha ideia era usar a inteligência artificial para adequação de atividades. E eu não consegui, eu fiquei bastante frustrada. Então, agora eu tô aprendendo para eu poder usar. Porque naquele momento eu não sabia e não tinha quem me ajudasse, então eu não sabia como dar os comandos para a inteligência artificial. E também a gente não tinha, no caso, né, o @escola ali não dava essas possibilidades que a gente tem agora. Então eu fiquei frustrada e agora eu estou aprendendo. Então eu gostei bastante. Então eu criei um gen lá o AE integral, que é a função que eu tenho no colégio hoje, né? E seria um espaço ali para ele me dar ideias de adequações de atividades, né, para os alunos, né, seja com deficiência intelectual ou ações, né, para que a gente ajude ali a autonomia do aluno e o bem-estar dele e o acesso, né, ao currículo no dia a dia. Então, eu gostei. Eu consegui criar. Que bom, Kate, legal. Me conta uma coisa, onde que você está trabalhando agora, onde que você está com carga horária? Eu estou no Colégio Procópio. Tá no Procópio mas agora. A educação especial não fixa padrão, né? Todo ano é diferente. É que você falou do integral, eu trabalhei junto integral com a é Kate. o Procópio. O último ano que eu trabalhei com a Kate, eu trabalhei ali no Colégio Santo Antônio, no Pinhão. Isso. Santo, legal, eu gostava do Santo. Tá? Eu tô aqui gravando, tô falando, eu gostava de trabalhar no Santo Antônio. Vamos dizer que eu falei outra coisa, tá? Eu sempre gostei de trabalhar lá, achei um colégio bem legal, bem pra frente, assim, sabe? Dinâmica deles. Gente, então, agora eu vou pedir a opinião de alguma pessoa, claro, tem que opinar também, né? Tem a questão da opinião. Vamos lá. Rosângela, fala sua opinião sobre os genes aí. Olha, eu compartilho da mesma fala da Kate. Eu também trabalho com educação especial e a gente tem muita dificuldade com relação à questão de materiais, enfim. Eu acredito que vai ajudar bastante. Eu também gostei muito. E é porque nos auxilia. Veja, se você consegue colocar um arquivo ali, ele vai te dar um compilado, né? Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Eu imagino que vai ser bem legal, gostei bastante. Que legal. Agora vamos continuar então com os slides. Então, já na versão final, já caminhando para o final aí do nosso. Vou voltar nos slides para nós recapitularmos alguma situação que talvez vocês tenham ficado em dúvida, fazendo uma síntese do que foi trabalhado, tá? Alguma coisa talvez que não tenha ficado tão claro.
Então, ó, nós vamos trabalhar com o Notebook LM e o Gemini, né? Gemini, durante as nossas reuniões. Aqui daí foi falado que tem que logar com a escola, nós já falamos sobre isso. Daí aqui é o layout de como que fica a tela, né? Versão de prompts, início de conversa, os gens pré-definidos, o histórico da conversa. Aqui os gens pré-definidos que tem, para mim aparece 7, o que eu mostrei para vocês eram os 4, aqui ele aparece 6 no print. Ó, e aqui o novo gen. No próximo slide a gente vai discutir sobre os gens criados, aparecem aqui, como eu mostrei para vocês. Oi, Kate, pode falar? Prof, e nessa pastinha que fica, que cria lá no Drive, a hora que eu vai lá no compartilhar, na minha conversa que eu tive lá com o Gemini, lá com o Gem, eu quero compartilhar, ela salva lá ou não? Pelo que eu entendi, ontem eu estava para pesquisar ainda para ver isso, mas pelo que eu entendi, ele fica salvo como se fosse um diretório, como se fosse um atalho. Entende? Para ele não ocupar memória também do teu Drive, né? Tá. Senão fica com muita... Mas ele vai direto. Se você for lá no Drive, eu fui. E daí eu cliquei lá, você pode ver que ele volta no Gen. Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Prof, posso fazer uma pergunta? Porque eu acabei de entrar no meu Drive e eu não achei esse Gen que eu criei. Se caso ele não for para o Drive, ele vai para que lugar que eu vou procurar? Eu também, professor, eu procurei no Drive, não achei no meu Drive. Eu achei o feed que o senhor compartilhou, mas o que eu criei, tô caçando e não tô achando. O Drive de vocês não tá cheio, por acaso, não? Não? Então tá. Então dê um tempinho. Tentem conferir amanhã. Semana que vem, vocês me cobrem se não tiver. Porque ele deve estar. Ele pode demorar um tempinho para aparecer lá. Seria o quê? 1 hora? Mais que isso. Prof, no meu já apareceu. No meu já apareceu. Ele não deve demorar mais que 1 hora, tá? Porque daí, como é a primeira vez que vocês estão usando, teoricamente pode. Mas assim, não é normal. Outra coisa, se ele não apareceu o gen, outra coisa que acontece. Mas não apareceu o gen. Reseta, sai do site e volta. Acontece, é comum, às vezes, não aparecer gen. Aí ou você entra, digita gen do Gemini lá no Google, né? Que ele já busca, né? Ou você daí abre novamente, ele às vezes tem que abrir até 3 vezes no máximo, ele deve aparecer, tá bom? Então, se acontecer, não é culpinha minha, acontece, normal. Vai melhorando, né? Cada vez vai melhorando mais, né? A inteligência artificial é assim, né? Uma hora ela vai ficar boa aí, mas até... Então, a gente vai adaptando, vai ensinando ela a trabalhar. Daí no Minecraft, blocos simples viram mundos complexos quando organizamos com intenção. O mesmo vale para a IA, nos oferece blocos de informação, mas o sentido depende da nossa curadoria e das palavras certas. A palavra curadoria vai aparecer muito, que é esse tratamento da informação, né? Cada instrução que você envia ao sistema é chamada de prompt, ela vai determinar o resultado. Portanto, o prompt tem que ser claro, objetivo, definir o que você quer de forma direta, forneça o contexto de informações suficientes para entender seu cenário e refine continuamente, testando variações, termos e melhorar o comando até ele ter um melhor resultado. Daí aqui foi por geração de ideias que nós fomos, né? Daí ele deu alguns prompts que poderiam ser colocados ali, nós nem usamos, né? Mas ali poderia inspiração ideal, criar novas abordagens pedagógicas, gamificar o aprendizado, propor projetos criativos, gerar atividades. Dentro do planejamento, nós podemos elaborar soluções para desafios escalares, criar programas de desenvolvimento profissional para a equipe, gerar projetos de melhoria contínua. E dentro de gestão, criar estratégias de comunicação, resolver dilemas, recursos humanos e financeiros e gerar ideias para eventos. E de local de atuação, poderíamos ter como sugestão em sala de aula, turma do 8º ano, que tem muita dificuldade em interpretação de texto, 3 ideias de atividades fora do comum, para melhorar essa habilidade usando filmes ou música. Em planejamento, 3 ideias de workshop de formação para professores sobre como integrar a inteligência artificial de forma ética e eficaz em suas aulas. Em gestão, uma lista de ideias de como podemos promover os diferenciais pedagógicos na nossa escola para ter novos alunos
utilizando mídias sociais e parcerias com a comunidade. E aqui, no slide 20, ele mostra como que você vai inserir o gênero para a criação do novo gênero. Forneça detalhes, objetivo, tarefas, contexto, formato desejado para o seu gênero. E use até 10 arquivos que é permitido inserir ali para usar como referência na conversa. Introduza um comando se você quiser pré-visualizar o gênero. Mas aí depois, claro, que você salvar, você vai ter que redigitá-lo, se você já fez a pré-visualização. E aqui ele tem dicas, né? Ó, função, tarefa, contexto, formato de resposta, incluir arquivo. Então, para quem nunca fez aqui o Reds e Aren, papel. Defina o papel do gênero e seu objetivo. Exemplo, requer um assistente de aula, um corretor de textos. Tarefa. Explique qual a tarefa principal, tipo, criar um plano de aula, corrigir e dar feedback. Contexto, de detalhes. Qual é o público-alvo? Estudantes? Colegas? Formato de resposta. Eu quero formato em qual? Se um desses for generalizado, ele vai sempre ser generalizado. Ele tem que ver se vale a pena. Por exemplo, se colocar que eu quero resposta no formato de perguntas, ele vai ser só pergunta. E vai fornecer pergunta e talvez resposta, mas ele não vai preparar material, né? Material que não sejam umas perguntas. Daí aqui o preenchimento do gen, ele vai dar um exemplo aqui de como que deve ser um gen, tá? Tá lá nos arquivos que vocês podem acessar na aula posteriormente. E aqui, ó, ele vai criar, né? Tira o nome do seu gen, inclua as instruções, anexe arquivos, inclua um comando, e salve o seu gen e comece a utilizar. Aqui ele vai mostrar como que a gente salva, como eu falei para vocês, ó. Clique para compartilhar, altere o acesso para CE, leitor. Você pode anexar o arquivo, copiar o link para compartilhar. Você pode localizar o arquivo também dentro lá do nosso Drive. Compartilhamento. No Minecraft, cada jogador constrói algo único, mas quando compartilhamos as criações, o resultado é mais rico e inspirador. O mesmo acontece com gens. Cada produção criada pode ser um bloco essencial para as construções pedagógicas dos colegas. Compartilhe a tela com sua produção. Vamos mostrar o que conseguimos hoje? E daí a conclusão, a síntese. Nesse encontro dialogamos sobre a IA generativa e a criação de prompts e gens personalizados. Por isso queremos saber o que foi mais significativo no encontro de hoje. Aproveite o momento para deixar o seu portfólio em dia. E ali tem o resumo dos gens, se vocês quiserem. E agora vamos por o formulário, claro, né? Vamos lá. Por 3 minutinhos aí para vocês responderem o formulário, caros colegas. Onde está NLA, entende-se NA, tá bom? É NA, 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 N de navio, A de amor. Rosana, pode falar. Pensando na nossa implementação, já dá para adiantar alguma coisa de como que vai ser, se vai usar esse Gemini, o que você já pode estar adiantando para a gente, para a gente pensando? Então, assim, as duas ferramentas de inteligência artificial que serão trabalhadas principais trabalhadas nessa jornada é o Notebook LM e o Gemini. Então, você tem que pensar que a implementação será sobre uma dessas duas ferramentas. O tempo a gente sabe que é um tempo curto ali para trabalhar as ferramentas e vocês poderem implementar. Quando você olha no calendário ali, você vê que ele já está ali em cima do prazo, mas é para trabalhar uma das duas ferramentas. Então, assim, na próxima reunião, a gente vai discutir um pouquinho mais profundamente os Gemini e os Jeans. E depois o Notebook LM. E daí dentro dele,
permitido que você faça qualquer tipo de implementação usando inteligência artificial. Então, você pode ser um curador. Você pode usar a inteligência artificial na tua tarefa, sendo com seus pares, sendo com seus colegas, sendo com os estudantes, ou você pode instruir eles a usar. Então, você pode estar com colegas ensinando eles a usar o Notebook LM ou o Gemini, com os estudantes do laboratório de informática, ensinando eles a fazer uma criação de GEM, por exemplo. Tudo isso é válido. Então, da forma como vocês usarem, produzindo um material dentro da, como a gente vai ver na próxima reunião, produção de infográfico, tudo é válido, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Os infográficos ficam muito bonitos, só que tem erro de língua portuguesa, daí você tem que dar umas ajustadas. Alguém tinha levantado a mão? Não? Mais alguém? Gente, o formulário foi, então? Passou os 3 minutos? Agora, da reunião, então, primeiramente, da reunião de hoje, tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Falar sobre a sua produção? Falar sobre o Gemini, sobre o Gens? Não? Em geral, alguma coisa que ficou de dúvida para trás também? Não? Ele vai novamente nos lembrar agora sobre o preenchimento do AVAMEC. Eu vou colocar novamente aqui também, tá? O AVAMEC é fundamental que vocês façam. Quem não fez, faça. Temos até, por enquanto, poucas produções. Tem 112 mil respostas, eu vi hoje. O número de professores do Brasil inteiro, 112 mil é pouco. E agora o recurso educacional Enem Digital Paraná. Vamos ver o que nosso secretário tem a falar. Não vai rodar. Vou ter que rodar aqui. Ele não puxa o vídeo. Mas é assim, ele vai falar basicamente sobre quantidade de recursos que temos aqui disponíveis dentro dessa plataforma. É uma reportagem do Boa Tarde, Paraná, Bom Dia, Paraná. É do Bom Dia, Paraná. Aluno nesse ano de vestibular de Enem. Os alunos da terceira série do ensino médio vão logar numa plataforma que é o Enem Paraná para se preparar para o Enem, para vestibulares, para o Aprova Paraná Universidades e dessa forma, quando chegar no final do ano, está mais preparado. Ela é gratuita, então você, pai e mãe que está nos assistindo, é gratuito. Se você fosse contratar um cursinho, pagaria algumas centenas de reais para poder teu filho frequentar um cursinho. E essa é uma forma que o governo do estado do Paraná fornece aos estudantes. Os estudantes têm um e-mail que chama @escola. É com esse e-mail que ele acessa. Então aí, gente, uma plataforma que é gratuita, ela tem muitas possibilidades de você fazer simulados com os estudantes. É uma plataforma bem rica que pode ser usado por nós. Você sabia que tá? É muito aposentados rico. e pensionistas que têm ou tiveram aposentado e pensionista. O show não é aposentado e pensionista. O show da reportagem, nada a ver. Tá abrindo a tela. Tá demorando a abrir. Vou clicar de novo. Então aqui ele vai falar sobre a quantidade de materiais que tem disponíveis dentro dessa plataforma, tá? Abrindo. Aí, ó. São mais de 2.800 videoaulas, podcasts, simulados, gráficos de desempenho. Muito interessante essa plataforma. Como é muito interessante a proposta que vem agora, né? O Enem Paraná, né? Também é uma outra proposta muito boa, pensando-se aí também na prova Paraná Mais, que é uma excelente
proposta do governo estadual pensando nas estudantes de colégios públicos, né? Então, os estudantes de colégios públicos terem uma oportunidade de ingressar mesmo em cursos que são muito concorridos. Aqui no slide 31, ele vai falar sobre o SAEB, uma semaninha para o início das provas. Alguns colégios já vão fazer na próxima terça-feira, né, as provas. E, claro, não podíamos esquecer, Happy Birthday to you. Feliz Dia dos profissionais da educação em geral, gente. Não há futuro que não passe pelas suas mãos. Com sabedoria, dedicação e cuidado, você não apenas ensina, mas cultiva talentos, semeia conhecimento e transforma vidas. Nosso sincero agradecimento pela sua estimada missão de construir o mundo que a gente quer. É como eu digo sempre, nós somos insubstituíveis. Eu coloco eu também aí junto, claro, sou profissional, chão de sala de aula, nós somos substituíveis. Nós somos o que move a educação paranaense. Sem nós, tudo ia ruir, tá? Nós fazemos tudo dar certo. Nós, profissionais de educação, que temos esse maravilhoso dia de lembrar o quanto que somos importantes. E se alguém disser o contrário, tá mentindo, tá? Eu garanto isso. Até a inteligência artificial, pode perguntar para ela, que ela vai falar que nós somos muito importantes, tá? Então, aqui os saberes digitais docentes, eu coloquei ali o link do AvaMec. E agora, cada reunião é uma conquista. Vamos registrar a conclusão deste encontro com o print. Alguém mais quer falar mais algo, caros colegas? Não? Eu vou fechar aqui. Falar sobre esse AvaMec ali, tá muito complicado eles aceitar a senha. Eu tentei, até agora não consegui. Ele bloqueia, não aceita a senha. Já mudei várias vezes a senha, então assim, não sei. Você tentou pelo GovBR e pelo @escola, nenhum dos dois, tá fácil, Divan? Não, tá bem complicado. É que eu tô com celular, né? Porque eu tô fazendo tratamento de saúde aqui. E eu tô sem o meu, né? Meu notebook de guerra lá, minhas coisas de guerra. Mas pelo celular, não consegui. Eu vou voltar para casa esse final de semana e vou tentar lá ver se... Veja, não, qualquer coisa eu peço para a tutora ver se ela tem alguma orientação para facilitar. Tá. Gente, vou dar o print. 1, 2, 3 e foi. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa professor. Semana. Bom final de Abraço, semana. Feliz Dia dos Professores para todos. Obrigado. Todos nós. Tchau. Professor, amanhã tem Santos, hein? Vamos ver, né? Se conseguimos Vamos ver ganhar amanhã, 3 pontos. Então tá bom. Tchau, professor. Tchau, tchau.